Debate RDK de volta, lembrando que o nosso apoio é do Meneghini Veículos lá em Arroio do Meio, pessoa de carro novo, seminovo, o Meneghini tem o melhor negócio para você. 3716-5094, liga lá que dá brique. Mate Comunicação Integrada, sua agência de comunicação aqui de Lajeado, e Agropet São Cristóvão, o melhor lugar para o seu bichinho de estimação. Você estava falando do Mano Menezes aqui, do novo treinador do Grêmio, do elenco, desse bastante trabalho, né, que o Mano vai ter no restante da temporada aí. Lembrando que tem um contrato que ele assinou, se tiver a classificação direta para a Libertadores, é renovado automaticamente para 2026. Né, então o Mano tem um contrato até na gestão Alberto Guerra, que se encerra no final do ano. Lembrando que o Tricolor tem eleição no final do ano aí para eleger um novo presidente. Seguindo um pouquinho no Grêmio, vamos falar um pouco do Grenal. Só um respaldozinho pequeno, uma coisa, né? Só para não dizer que nós não passamos em branco, né? Lemar, essa atuação do Grêmio, por onde passou esse novo Grêmio, essa nova questão de postura de campo, as novas peças, o Pavão que tu gosta não jogou, pois é. Entendeu? As coisas assim, é umas coisas meio óbvias, né? Ao menos isso aí veio de encontro ao que o torcedor. Eu acho que alguém lá pegou e disse, não, até o próprio James, ele disse, não, eles sabem, eles estão lá na torcida. A torcida queria, por exemplo, independente do que está jogando ou não está jogando, queria um Monsalve no time, que não queria o Pavão, e assim por diante. E eles fizeram, e aí tu tem uma grande vantagem se tu é interino, quando os caras mais ou menos vão por aí. Bom, agora eu vou fazer como vocês querem, agora eu digo com vocês o negócio. Mas então, tu reverte um pouco a responsabilidade. Porque no momento que tu é o dono da bola... Tira um pouco do peso, né? Tu tira o peso. Mais que as peças, as individualidades, ele montou um Grêmio mais recheado no meio de campo. Também. E neutralizou Tanto é que no primeiro tempo eles conseguiram neutralizar praticamente todas as jogadas. Abriu mão daquele jogo aberto pelas pontas lá, e às vezes não dava resultado, mas ficava completamente exposto. E uma outra coisa que apareceu no jogo, saíram jogando. Tentaram sair jogando, e muitas bolas. Por exemplo, alguém disse assim, mas o Kiki Oliveira não joga nada, não. O cara só deram um balão para ele até agora. Sim. E ele correndo atrás da bola. Começaram a dar algumas bolas, ele fez algumas jogadas. Mas o que foi determinante ali foi a remobilização, né? Se o grupo não está remobilizado, né, Ademar? Não, precisa todo mundo, mas eu estou dizendo que daí começa a aparecer algumas Se foi a demissão do Quinteiros ou outro motivo, mas os caras foram a campo com disposição de jogar, que não tinham antes, de competir, coisa que não fizeram contra o Mirassol. Aliás, uma vergonha, né? Porque na terça passada eu falei isso, o jogo vai ser difícil para o Grêmio, muito difícil. Não vamos pensar que... Mas nunca imaginei que ia se comportar daquela maneira a ponto de tomar 4 e do jeito que tomou os gols do adversário. Né? Sem reagir, sabe? Sem nenhum tipo de vibração, coisa que domingo, aliás no Grenal, no sábado, sobrou. Então, o Internacional foi, de uma certa maneira, no primeiro tempo surpreendido, mas eu não vou na linha aquelas, olha, o Grêmio ressurgiu e tal. Aquilo ali foi um suspiro. Que eles não conseguem manter essa mesma vontade em todos os jogos. Mas nem tinha tem que ter um pouco de organização. Porque o Inter no segundo tempo fez algumas modificações ali e retomou o controle do jogo. Por muito pouco já não tinha saído na frente no primeiro tempo, mesmo com o Grêmio se comportando daquela maneira. Mas, de fato, acho que o determinante foi, evidentemente, né, a forma como o técnico montou o time, diferentemente do que fazia o Quinteiros, e principalmente uma visível mobilização dos jogadores dentro de campo para dar aquilo que não vinham dando até agora. Aliás, a energia tinham sobrando, porque não estavam colocando em campo até então. Não estavam correndo muito, né? Não, evidente. Estreia do Marlon, gostou? Não, foi bem. É o novo titular ali, né? Com certeza. E o treinador interino teve coragem de botar o cara. O cara recém tinha chegado, treinou duas vezes. Sim. Então é assim, ó. E no Grenal, né? Ele tem que dar certo. E é um perigo, né? Tu sabe, perigo. Se ele falha num lance lá que o Inter faz o gol, aí já tá ferrado. Mas eu acho que é um jogador que vem pra agregar ele. Mas mais qualidade. Sim, sem dúvida. Mas assim, ó, vou repetir aqui. O Marlon é de qual prateleira?
da primeira, lá em cima, não. Não. É isso que eu quero dizer. Vem um jogador que é de muito boa qualidade para um elenco que tem uma qualidade mediana. Então, não se espera que ele vá resolver todos os problemas. Ele vai ser um acréscimo em relação àquilo que o Grêmio tinha. Exatamente. Que na verdade, Senão assim, não quando a saía gente do fala de Cruzeiro, né? primeira prateleira, tem muito pouco ali. É verdade. Em todos os dois times, pode. Não, mas se ele fosse assim... Porque na verdade, o que acontece? Tem o forte, por exemplo, do Inter é o conjunto. Sim. Agora experimenta tirar o Alan Patrick, tirar o Mas mais 2, 3 Fernando. lá, e daí Fernando. Mas Ademar, não precisa nem tirar. Não, eu Olha, sei, mas veja o caso do Wesley, que não está repetindo a temporada Esse passada. ano não- Já é um problema para o ataque internacional. Ele jogando, imagina sem, né? Tem outros jogadores. É o caso do Carboneiro. O Carboneiro não está jogando, agora está sendo sentido a falta dele, pelo estilo que ele joga. O Inter, infelizmente, tem 2 atacantes que pagam muito, mas é um revezamento de crise. Ora, o Borré não faz nada, ele não está fazendo. Aí daqui a pouco dá a impressão que o Valência vai ressuscitar, mas Não, né? tá aí, perdendo gols de novo, como perdeu domingo. Ainda falando do Grêmio, o Tricolor volta a campo na quinta-feira, a partir das 19 horas, diante do Godoy Cruz, no estádio Malvinas Argentinas. Que Exatamente. baita estádio, lá em Mendoza, nos pés dos Andes, né? Pelo grupo D da Copa Sul-Americana, jogo que vale a liderança, lembrando que as duas equipes têm 6 pontos, então, e a Sul-Americana só passa o primeiro de cada grupo aí. Eles estão bem no campeonato. Vai ser o jogo, eu acho que vai definir a questão do se o Grêmio vai ou não, né? Vai definir. O Grêmio empatando lá está um ótimo resultado. O provável time do Grêmio, então, deve ser basicamente o mesmo time que começou o Grenal, tirando a questão do Wagner Leonardo. Thiago Volpe, João Pedro, Gemerson, Kahneman e Marlon. Dodi, Vila Sante, Edenilson e Monsalve. Cristian Oliveira e Braithwaite. Esse deve ser o time do Grêmio para encarar o Godoy Cruz na Argentina na quinta-feira. Jogo marcado para as 19 horas. Faltou um aí. Faltou um, não. Faltou, só falou 10. Dodi, Vila Sante, Edenilson, Monsalve, Cristian Oliveira e Braithwaite. Edenilson. Edenilson, Super Ed. Opa, Super Ed, Jogou muito o Grenal, hein? Vamos combinar, né? Vamos combinar que a solução do Edenilson, depois Não, de vocês tudo querem isso demais que já aconteceu, também, né? Bem Vocês mais estão do muito que críticos. vinha jogando. Vocês estão muito críticos. Vamos pro lado vermelho da força agora, falar um pouquinho do Internacional. Ainda na questão do Grenal, o Inter sofreu com a marcação do Grêmio, né? Principalmente no primeiro tempo ali, não conseguiu impor seu estilo de jogo, questão da saída de bola com o Fernando, o Vitão começou a dar balão pra frente. Muito mais mérito do Grêmio do que Não, o decréscimo do Inter, né? sem dúvida. Eu acho que o Internacional nas últimas partidas caiu um pouquinho de produção. Não é uma queda para preocupar, mas é uma queda que acabou dando uma brecada, uma sequência muito boa. Que o Não Inter pode vinha ser tendo. físico isso aí. Acho que sim, a sequência de jogos, isso vale para o Grêmio também. Esse calendário é maluco, absurdo. O Internacional está jogando em 60, Joga hoje, joga no sábado, depois joga na outra 20 quarta. jogos em 60 tem dias, umas né? coisas assim. Alguma coisa Uma parecida. loucura assim. Eu não tenho dúvida que sim. Agora, há algumas peças no Internacional que estão, enfim, deixando a desejar. Estão devendo. Por exemplo, o primeiro tempo do Grenal, o Inter jogou com 10. O Vitinho não existiu no primeiro tempo. Estava numa grande fase. Não existiu. O Inter jogou com 10. Não tenho dúvida em afirmar isso. Então, assim, tem algumas coisas que, bom, elas vão... O Vitinho terminou. Eu achei que ele não voltaria, porque ele terminou o primeiro tempo extenuado. Ele não viu a bola, né? Não, e cansado. Mas se nós olharmos uma coisa, por exemplo, Aí, não vamos pegar o Grenal, vamos pegar o Palmeiras e o Inter. O Palmeiras tem um elenco parecido com o Inter, ou vamos dizer, Não, maior, um superior. pouquinho mais. Tá. Não, Mas o sim. que aconteceu? O que o Palmeiras fez com o Inter? Em primeiro lugar, marcou. não deu espaço. Tanto é que não Principalmente- foram grandes chances que tiveram os dois times. Não, Então agora talvez- foi um erro individual do Bernabé. Talvez Completo. seja uma das maneiras que eles estão pegando o esquema de jogo do Inter Isso. e estão neutralizando ele. Mas A saída do corredor, por exemplo, não aconteceu. Exato. Teve ultrapassagem do próprio Bernabéu, Agora né? tem uma situação que talvez o Inter comece a corrigir hoje à noite, que é a volta do Vitor Gabriel, mas principalmente o retorno do Vitão para o lado direito. Desde que foi deslocado para o lado esquerdo,
né? Eu não estou condenando o Rohel, porque ele fez um péssimo jogo contra o Atlético Nacional, mas nas outras partidas ele não comprometeu, inclusive no Grenal foi ele que cavou o pênalti, estava lá na área. Mas o fato do Vitão ser deslocado para o lado esquerdo cria um problemão para o sistema defensivo como um todo. Coincidência ou não, o Bernabé caiu de produção com o Vitão jogando ali. Pode olhar todos os jogos desde que está jogando o Rohel, o Bernabé não consegue ter o mesmo desempenho. E foi assim no Grenal também. Então, se você cria uma forma de marcar, por exemplo, o corredor do Bernabé no Internacional, você começa a criar um problemão pro esquema. Se você neutraliza o Alan Patrick, você aumenta o problema. E se tu marca o Fernando, acabou o Inter. E se tu não dá essa possibilidade do Fernando sair de trás e ajudar a construir, bom, aí praticamente elimina, porque o Wesley, que era a válvula do escape, não está sendo. Tá devendo muito esse ano, Wesley, muito. Não sei porquê. Isso o Grêmio conseguiu fazer nesses 3 pontos. Bernabé com o Christian Oliveira, o Fernando com a subida de marcação, o próprio Palmeiras. Palmeiras fez isso. Então, tipo assim, tu cria um problema e o Alan Patrick vigiado o tempo inteiro, uma hora a marcação era dobrada. Quem é que jogou ali em cima do Bernabé no primeiro tempo? Ficou o tempo todo ali no ponto ali, né? Fustigando, não deu espaço. Então, e mesmo assim, olha a qualidade que tem esse jogador. A principal chance do jogo não foi nem foi um cruzamento dele, uma bola que ele subiu, botou lá e o mas foi um erro infantil de quem? Sim, Gêmeos. Lá no meio já. Lá no meio começou... Posicionamento do zagueiro. Ele não tem que ir lá combater lá no meio. Eles conseguiram, ele estava lá na frente. E aí abriu um buraco. Aquela bola ali Isso é um jogador, quando ele é limitado, ele tem essa vantagem, ele não se machuca, né? O Gêmeos está à disposição de todos, né? Ele está sempre à disposição, né? É uma verdade. É uma loucura. O Rohel também, o Rohel está em toda disposição. Tá sempre ali. Você pode jogar o tempo inteiro, né? Realmente, a defesa do Grêmio... A esperança era que voltasse o Kahneman com o Wagner Leonardo, né? E não ao contrário, saísse o Wagner Leonardo para voltar o Kahneman e o Gêmeos continuasse ali, né? Mas realmente, acho que a questão do Internacional da saída aí foi muito... Mas eu acho que tem muito a ver com questão física, tá? Sim, eu acho que o Inter segue sendo um time velho. Sim. Né? Um time que... As principais peças já tem aí da Bruno Henrique, o próprio Fernando, o Alan Patrick. O Bruno Henrique é jogador de um tempo só. Você pode ver que ele volta para o segundo tempo, mas já volta limitado. Já volta com o Ronaldo aquecendo. Exatamente. Então tem isso também, a questão física. E nem sempre tu vai conseguir a mesma coisa, porque quem está no ritmo de jogo lá, as características são um pouquinho diferentes. O Ronaldo, por exemplo, e o Bruno Henrique, eu acho que são bem diferentes. Agora, a coisa, eu já falava antes, né, e isso eu não canso de dizer, quando você tem uma oportunidade num jogo como Inter e Palmeiras, por exemplo, você tem que fazer. Sim. Você tem que fazer. O Palmeiras teve uma e fez. Teve 2, né? O Valência foi lá, né, não conseguiu tirar do goleiro, sabe? No Grenal, a mesma... fez uma grande defesa o goleiro do Grêmio, foi o Volpi, mas ele colocou no alcance dele. Sim, botou na mão. Não, e ele colocou no alcance dele. Se ele chuta um pouquinho mais forte, aí ele... Então, assim, atacante tem que são jogos em que as oportunidades são raras. Aí ele vai lá, teve outra, defesa do goleiro de novo, sabe? Então essas coisas aí, elas precisam ser resolvidas. O Inter tem 2 grandes atacantes, mas eu me arrisco a afirmar hoje, com toda a tranquilidade, não são fazedores de gol. Não são, nem Borré e nem Valência O Valência tem uma história de seleção e tal, beleza? Mas goleador mesmo, na carreira dele, nunca foi um grande goleador. Não, isso não. E o Borré também. Vai ver o número de gols que ele tem. E aí, nesse momento, né, o Valência até estava dando a impressão que ia voltar a ser o cara aquele decisivo, mas depois dos últimos 2, 3 jogos aí, perdendo muito estamos gol. Com a pulga atrás da ovelha. Esse vai ser um assunto depois, pro terceiro bloco, o debate que daqui a pouco por aqui, voltamos na sequência.